Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Continuando o nosso tópico sobre capoeira, então, após vocês terem assistido ao vídeo da aula passada, a gente continua o nosso conteúdo. Então, a capoeira, uma prática corporal que surgiu em torno de 1600 como forma de resistência dos negros que viviam escravizados, no contexto atual, tem uma visão muito diferente, principalmente por ser considerado um patrimônio cultural imaterial brasileiro, né, e diz respeito à presença da cultura africana na sociedade. Então, mesmo a capoeira podendo aparecer de diversas maneiras, como luta, jogo, dança ou esporte, ela possui alguns elementos que aparecem em todas essas manifestações. Então, aqui está alguns exemplos de movimentos que podem aparecer. Então, alguns golpes, como a queixada, a meia-lua de compasso, a armada, a esquiva, que são movimentos de defesa, que aqui como exemplo a gente tem a cocorinha, a negativa fechada, alguns movimentos acrobáticos como o AU, e a gente pode ter um exemplo também do AU sem colocar as mãos no chão. Fora isso, é importante lembrar que a ginga é um movimento básico da capoeira, e além dos movimentos, nós também temos os instrumentos. Então, na página 16 da apostila de vocês, vocês também podem ver que alguns instrumentos também são específicos da capoeira, tendo o berimbau como principal instrumento. Na semana passada, também demos início ao tópico da ginástica artística. Então, no vídeo, vocês já puderam começar a conhecer um pouco mais desse esporte e agora a gente vai falar um pouco a mais. Então, é importante lembrar alguns conceitos históricos da ginástica. Então, a ginástica ela surge na Grécia, então lá na Grécia Antiga, assim como quando a gente falou do atletismo, então a ginástica surge no mesmo período, onde trabalhar o corpo era muito importante, não só a mente. Porém, na Idade Média, ela começa a ficar um pouco mais de lado, principalmente por causa do controle da religião católica nessa época. E aí, os atletas ou os artistas de ginástica começaram a trabalhar em meios alternativos, como, por exemplo, os artistas que trabalhavam na rua ou os artistas circenses também. Já na era moderna, a ginástica volta a ter um papel importante, principalmente se tornando uma prática esportivizada com a volta dos Jogos Olímpicos, então com a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna. Então, a Confederação Brasileira de Ginástica, ela fala que a ginástica artística ela é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados. O que é isso? São alguns exercícios que foram previamente pensados e treinados para depois serem apresentados, né, que conjugam algumas capacidades físicas e essas podem ter aparecidos em diferentes modalidades. Então, modalidades feminina e masculina. E cada modalidade tem um aparelho específico de apresentação. Então, vocês podem acompanhar nas páginas 20, 21 e 22 da apostila de vocês quais são esses aparelhos, como eles funcionam e quais são masculinos, quais são femininos. Então, aqui nesse esboço, a gente vai entender que a competição feminina ela tem 4 aparelhos, as barras assimétricas, a trave de equilíbrio, o salto sobre a mesa e o solo. E já a competição masculina tem 6 aparelhos: as argolas, cavalo com alças, barra fixa, barras paralelas, salto sobre a mesa e solo. Lembrando que o salto sobre a mesa e o solo aparecem nas duas modalidades, então ela é tanto feminina quanto masculina. Por fim, esse é um exemplo de um ginásio